aqui é a Senti. Hoje eu vim contar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu tenho ingressado nessa parte de vídeos, né, de comunicação, nas redes sociais principalmente, desde que eu criei minha página Conecte Mais, que é para falar um pouquinho sobre o marketing digital e sobre estratégias de negócio para empreendedores, microempresários e profissionais liberais que precisam entender um pouco mais como se posicionar nas redes. Eu acho melhor eu contar desde o começo minha história e aí vocês vão entender o significado da Conecte Mais. Bom, eu não sabia muito bem o que estudar, se eu ia estudar publicidade ou não. Na verdade, eu sempre sonhei em estudar psicologia quando eu terminei minha escola, com 18 anos. E aí, eu tava trabalhando de telemarketing, olha só. Eu trabalhava de telemarketing. E essa empresa era uma escola de informática e eles não eram tão conhecidos, não era tipo uma microcamp, né? People, era na verdade, uma escola de informática que eu nunca tinha ouvido falar, foi só realmente na entrevista que eu conheci. E eles não acreditavam no poder da publicidade. E aí eu fui vendo realmente a necessidade que é você ter uma publicidade, uma campanha para conseguir mostrar um pouco mais a sua marca. E aí eu resolvi pesquisar e falei assim, deixa eu ver o que eu poderia estudar, né, para aprender um pouco mais sobre isso e ajudar essa empresa que eu tô trabalhando. E foi aí que eu conheci o curso de Publicidade e Propaganda. Foi tudo muito novo pra mim, porque o curso de publicidade pra mim tinha a ver com vendas e na verdade não tinha nada a ver. Quando eu comecei a ler sobre ele, eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer, né? Então eu entrei na Unip de Campinas, em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. E é engraçado que desde que eu entrei nesse curso, eu nunca tive vontade de desistir do curso. Isso é uma coisa muito importante eu falar, porque eu era daquelas pessoas que eu ia fazer aula de teclado, aí eu fazia um mês e desistia. Aí eu fui fazer aula de violão, eu fazia um mês e desistia. Então eu nunca gostei. Não é que eu nunca gostei, mas eu sempre foi muito difícil me manter nos cursos e nas coisas que eu fazia. Eu era muito assim, empolgada e depois passava e eu já não queria mais. Mas publicidade não, publicidade assim transformou a minha vida. Eu fiquei muito apaixonada por tudo que ela me oferecia, por todas as matérias. Eu amava saber um pouco mais sobre a psicologia do consumidor, que é você entender o que o consumidor sente, sobre a psicologia das cores. Eu adorava saber a questão de layout visual, o que ele significa numa campanha e como criar uma campanha do zero. Nossa, aquilo me deixava assim maravilhada. Porém, 4 anos depois, assim que eu me formei, peguei o diploma na mão, super feliz, eu não sabia o que fazer da minha vida. Então, a única experiência que eu tinha na minha vida era um TCC. Isso foi realmente muito difícil. E aí eu não consegui ingressar em nada que tinha a ver com a minha área. Aliás, eu acho que 90% da minha turma da faculdade não trabalha na área até hoje. Acho que uns 2 anos depois eu consegui meu primeiro emprego numa agência de publicidade. Nossa, aí foi assim a transformação da minha vida. Porque apesar de eu ter estudado publicidade e amado a área, eu não tinha ideia do que fazer. Então quando eu entrei na agência de publicidade e vi tudo aquilo ao vivo, vi que pela primeira vez eu ia usar tudo que eu tinha estudado sobre brainstorm, sobre briefing, sobre campanhas. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, agora sim eu tô num período assim que num lugar que eu esperei os 4 anos na minha faculdade. Então foi algo que transformou a minha vida. E eu fui aprendendo muito ali. Eu sou uma pessoa que quando eu entro assim de cabeça, eu fico muito empolgada e estudo e aprendo e abro a minha mente assim para realmente entender todo aquele universo. E foi isso que eu fiz, com certeza, nessa agência de publicidade. Porém, eu tive algumas limitações. Eu senti um pouco de limitação com relação à gestão. Eu senti que eu não podia muito abrir minha mente, eu não podia muito usar a minha criatividade, eu não podia falar o que eu gostava ou não, eu só tinha que meio que fazer o que mandavam, e aí eu me sentia um pouquinho limitada com relação a isso. E isso é muito difícil. Principalmente pra mim, eu já sempre fui um pouquinho insegura e a publicidade em si, você sente que quem trabalha com publicidade tem que ser super criativo. Quando você sente que você não é criativo, ele dá um baque em você de falar assim, caramba, será que eu tô na área certa? E aí eu fui passando por algumas outras empresas e teve um período aí da minha vida que eu tive
muitos problemas pessoais, né? Tive alguns problemas de saúde. Eu tava num período muito difícil da minha vida. Como eu falei, eu tive alguns problemas de saúde, que depois eu acho que eu vou fazer um vídeo só disso. Mas quando eu fui procurar esse novo emprego, foi tudo muito diferente pra mim, porque eu já não era mais a mesma que saiu da faculdade cheia de expectativas, cheia de energia. Eu era uma pessoa muito mais insegura, muito mais assim, com a autoestima baixa, então toda essa sensação acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Mas eu entrei numa faculdade, não, numa empresa maravilhosa, e essa empresa foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu entrei achando que ia ser a mesma coisa das outras agências que eu trabalhei, que ia ser essa coisa limitada, e eu encontrei uma gestão maravilhosa, uma gestão totalmente livre, assim, que acreditava no potencial dos funcionários, da equipe, e acreditava que que a gente poderia oferecer muito mais. E essa gestão livre me fez perceber que eu podia ir muito além. E aí, pela primeira vez, eu consegui exercer a minha criatividade. E aí eu percebia que eu podia criar, que eu podia trazer coisas novas, que eu podia inovar e que isso era super bem aceito tanto pelos meus clientes quanto pela agência. Isso mudou, assim, a minha vida. O mais engraçado é eu contar isso pra vocês, porque isso mudou a forma de eu me enxergar, sabe? Eu já não era mais aquela pessoa insegura, muito pelo contrário, eu era muito confiante no que eu falava. E principalmente porque me fez perceber o amor pelo marketing digital. Eu já conhecia um pouco o marketing digital, mas era muito raso. E aí, quando eu tive essa oportunidade, assim, eu abracei a causa do marketing digital e comecei a estudar, assim, de noite. Eu chegava em casa, eu ficava lendo livro, eu ficava assistindo vídeo, assistindo aula, fazendo cursos online, porque isso era algo que eu estava amando fazer. E pela primeira vez eu tinha encontrado algo que trouxesse segurança sobre o meu trabalho. Naquele momento eu sabia que eu era uma boa profissional. Isso, lógico, faz você ter muito mais vontade. O que eu acho importante, assim, abrir uma aspas, é que apesar de eu ter estudado, de eu ter feito faculdade e de eu ter até iniciado uma pós em marketing digital, eu acho que 80% do que eu aprendi estudando muito e olhando e um pouquinho de livro aqui, um pouquinho de videoaula aqui e conseguindo absorver tudo que eu queria para transformar aquilo num conhecimento que poderia me ajudar. Então, assim, a faculdade e a pós foi muito importante, sim, com certeza, mas eu acho que você buscar conhecimento todos os dias nas coisas que a internet te oferece, nos conteúdos que as pessoas te oferecem, cara, você vai aprender muito mais, você vai conseguir absorver muito mais conhecimento, aprendizado e técnicas para que o negócio alavanque. E foi a mesma coisa comigo. Tudo que eu aprendi na marra, porque eu batalhei, porque eu fiquei estudando até de madrugada, porque eu não me sentia assim satisfeita com a quantidade de conhecimento que eu tinha. Então tudo que eu tô passando para vocês hoje, ou tudo que eu aprendi, foi puro esforço e dedicação ao marketing digital. Oi? Oi? É a Nina, pra quem não conhece, pessoa que adora uma atenção. Oi, filha. Voltando. Então, eu percebi que eu queria passar esse conhecimento pra frente. Que eu tinha aprendido muito, que a agência foi um divisor de águas, como eu falei, foi maravilhoso, me transformou como profissional e como pessoa também, mas estava na hora de eu ajudar muito mais pessoas, estava na hora de eu transformar tudo aquilo que eu aprendi em conhecimento. E foi assim que eu decidi bater as asas e trabalhar por conta própria, e então eu criei a Connect Mais. Quando a gente entra nesse ramo de empreendedorismo, a gente fica muito inseguro, que a gente fala, será que eu vou conseguir trabalhar sozinha? Será que eu vou conseguir trazer clientes? Será que eu vou conseguir trabalhar home office? Será que eu vou ter produtividade? Será que eu vou render? Será que a renda vai conseguir manter a minha casa? E lógico, entre esse monte de perguntas, você, como empreendedor, imagino que você já sentiu tudo isso ou tá se sentindo se tá iniciando, mas eu quero dizer que tem sido maravilhoso, tem sido incrível esse desafio de todo dia aprender algo novo, de todo dia descobrir algo que eu posso fazer por mim, pela minha empresa e pelos meus clientes. E empreender é sim muito positivo e essa transformação tem sido incrível na minha vida.
Foi assim que nasceu a Conecte Mais. A minha agência, a agência que se envolve, que tem um atendimento personalizado, a agência que vai até a empresa, conversa com a equipe, alinha objetivos e que corre atrás de resultado. A agência que não tem nada a ver com a agência, porque a Conecte Mais sou eu e eu sou a Conecte Mais. Com ela, pretendo levar meus clientes a outro patamar. Quero mostrar a eles que a verdadeira essência da internet é a conexão, a criação de laços. É com ela que o cliente vai conectar mais clientes, vai conectar resultados, lucro e negócios. Conecte Mais é o resumo de tudo que quero ensinar e pôr em prática. Então sejam bem-vindos ao meu espaço, o espaço da conexão. E então, você está pronto para se conectar?